Você lembra qual foi o motivo do estalo, assim, que te fez olhar com brilho para fisioterapia e não para outras profissões? Esse cara, esse amigo do meu tio, ele tava... O fisioterapeuta tava fazendo um treino... Eu não me lembro se era uma transferência de cadeira, era alguma coisa assim. Que ele fez um movimento e ele olhou pro fisioterapeuta e sorriu, assim, sabe? Fez aquele olho assim, eu falei... Tipo, consegui, né? Eu quero isso aí. E era uma lesão alta, não me lembro se não tinha abdômen. Eu sei que tríceps ele tinha, assim... Foi em 91, né? Porque eu saí da faculdade em 94, foi em 91, 92. Para mim, aquilo ali, eu falei, nossa, eu quero fazer isso daí. Para mim era tipo ser um super-herói, sabe? Assim. Não, de fato. Ah, nada a ver. Aí fiz a faculdade, tudo. Eu adorava. Na faculdade, no primeiro ano, teve um feriado lá que todo mundo emendou. E aí a nerd, a faculdade era particular, meu pai se matava para pagar. Se eu faltasse na faculdade, meu pai, sei lá, eu que fazia. Me deserdava, capaz, do pouco que tinha. Falei, não, eu vou. E eu fui, só tinha eu, acho que tinha uns 5 alunos. A minha sala tinha 30, só tinha ido 5 alunos. No dia seguinte, o professor, cão chupando manga. Vou dar a prova, vai cair isso aqui, ó, que eu dei nessa aula. Só tava a Kelly, Sabe fulano... o que era? Resistência das vias aéreas. Goniometria. Putz! Chatão, hein? Foi a primeira aula que eu dei na vida, que eu tenho notícia que eu falei, adoro sala de aula. Foi aí. Caraca. Porque o povo, ninguém sabia nada, era uma coisa, uma matéria que era goniometria, mais alguma outra coisa de biomecânica, que agora eu não me lembro, mas eu me lembro muito da goniometria. E daí eu montei a aula para dar para a sala inteira. Daí eu dei aula para os 30 alunos da sala. Foi a primeira aula que me deu... Foi a primeira vez que eu lembro de ter estado na frente de alguém assim para dar uma aula e ter adorado aquela posição. Assim, ficado perfeitamente à vontade ali. Eu falei, que legal. Então, acho que eu vou terminar essa faculdade e vou acabar dando aula em algum lugar. E ficou. Os 4 anos se passaram. Aí E biomecânica muito no começo ali, né? Era bem uma coisa muito básica da gente, não era nada de respiratório. Tinha um professor que eu amava de paixão, que era o Paulo, que era o professor de pediatria. E aí eu achava que ele dava uma aula muito boa. Aí eu falava assim, eu quero dar aula que nem esse cara. Eu quero pensar que nem ele, eu quero dar aula que nem ele. E aí, na minha cabeça, assim, você só faz o aluno entender o que você está falando, se você entender o que você está falando, tem que ter um nexo no seu cérebro e você tem que passar isso como se fosse uma coisa fluida pro cara. E esse professor fazia isso. E aí eu lembro que toda aula eu amava ele falando porque ele tinha isso, ele era fluido, assim, sabe? Essas pessoas que vão falando e o raciocínio vem vindo e eu falei, cara, eu quero dar aula, quero ser fisioterapeuta, quero dar aula, quero falar que nem o Paulo. E aí foi indo. E eu achei que eu fosse até para a faculdade, assim, depois para a universidade mesmo. Não achei nem que eu fosse ficar em hospital. Mas quando você chegou lá na faculdade, você tinha essa visão lá da reabilitação que você tinha visto, mas você tinha uma noção da área que você queria seguir? Você tinha essa noção, na verdade, que existiam várias áreas, talvez? Não. Nem imaginava. Como a maioria de nós, chegamos perdidos, né, dentro da sala da fisioterapia. A gente não faz ideia do tanto de coisa, né? Nada. Completamente nada. Tinha a menor noção. Aí você começa a ver que vai abrindo o caminho, assim, né? Eu fiz um colegial, na época era um colegial mais voltado para química ou para biologia, para a área de biológicas. E eu gostava de química. Então, o que o povo odiava, aquele mapa metabólico de bioquímica, eu amava. Cara, esse negócio fez todo sentido para mim. Eu abri aquele mapa e falei, quis o destino hoje, que na minha área de concentração é hipertensão pulmonar. E tem um monte de coisa de bioquímica para estudar, eu adoro.